Então, se formos falar sobre arte, né, enfim, as diversas formas de arte que existem no mundo, né, desde as mais arcaicas, as tradicionais, arte sacra, né, arte romântica, arte moderna, enfim. A questão é a seguinte: eu estava esses dias observando uma tela num livro de arte, uma tela de Camille Pissarro. E você tem lá uma paisagem, né? Uma paisagem impressionista, né? Então é bem provável que ele estivesse, que aquela paisagem que ele retrata ali, né, com um estilo impressionista, é bem provável que aquela paisagem existisse, ou que pelo menos ele a criou com elementos que existem na realidade. Mas o que ele quer expressar ali, né, é um estilo artístico que possa ser compreendido como tal, né? Vamos dizer assim, que as pessoas possam compreender o estilo artístico, ou seja, bater no estilo artístico, a visão, né, o primeiro foco seja no estilo em que está pintado, e em seguida perceber a realidade que vai estar por trás dele. Então você vê lá, se você olhar a tela de longe, e se você olhar distraidamente ela de longe, você até pensa que é uma foto, mas à medida que você se aproxima, você vê os detalhes da pintura. E daí você vê que a pintura, então, toda pintura tem aquela coisa, aquela dimensão, né? Tem um horizonte e tem os elementos que estão mais próximos, né? Apesar dela ser plana, ela tem pontos de fuga, né? Então você vê lá aquele horizonte, lá longe, naquela paisagem, você tem as colinas e você tem umas arvorezinhas minúsculas lá. Se você olhar bem de perto, você vai perceber que como ele fez para representar aquelas árvores. Ele simplesmente molhou o pincel e de uma maneira cheia de técnica, cheia de genialidade, deu um pequeno toque ali, né? Fez uma pequena manchinha, né? E essa manchinha, ela está num plano superficial, né? Bidimensional, e ela não está distante dos outros pontos da figura, mas ali, o efeito que ela cria é de um ser vegetal que está bem distante do nosso campo de visão, e que nós não percebemos detalhadamente, mas percebemos apenas um pequeno detalhe, né? Aquele pequeno pontinho de tinta ali que te faz, vamos dizer assim, evocar uma suposta árvore lá na colina, lá no horizonte. Quando você percebe isso, quando você consegue evocar aquela imagem e recriar aquela imagem, né, vamos dizer assim, recriar uma possível paisagem real, tanto a que está mais próxima quanto a que está distante dentro do tema da tela, você foi capaz de, vamos dizer assim, evocar uma sensibilidade humana, né, que leva em conta a memória, que leva em conta experiências pessoais com paisagens, né, vamos dizer assim. Mas ali, o que o modernista quer dizer? Se você pegar o livro A Desumanização da Arte, do José Ortega y Gasset, ele não vai falar necessariamente de uma desumanização negativa, ele vai falar da arte pura. Nesse contexto ele até meio que se opõe ao Gilbert Keith Chesterton, né, um grande filósofo britânico, que escreveu um livro sobre a nova era da literatura vitoriana, em que ele faz uma espécie de crítica da arte pela arte, né? Já o José Ortega y Gasset está focando ali no caso da capacidade do ser humano se distinguir, não necessariamente por ver a realidade por meio da arte, né, mas por prescindir muitas vezes da realidade e ver a arte, ver a técnica, né? É mais ou menos assim. Quando se estuda em filosofia sobre matéria e forma, né, você tem lá desde Aristóteles até Kant, né, você tem lá os tomistas, você tem os racionalistas, você tem Duns Scott,
nenhum deles tenta solucionar, né, a questão de matéria e forma por meio de uma fórmula arcaica que diz assim: você tem a matéria informe, né, e vem a luz e a fecunda. O próprio texto bíblico no Gênesis, ele está, pelo menos o texto bíblico, né, não é necessariamente o que está na Torá. Então o texto bíblico, ele é um texto compactado. Então quando ele vem, quando ele começa lá no começo, a terra não tinha forma, né, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, né, sobre as águas do mar. Então faça-se a luz, e a luz fecundou a terra, né, vamos dizer assim, e tudo foi se formando. Ali é um texto, vamos dizer assim, tradicional e pedagógico, porque a intenção ali não é compactar a realidade para que você não pense sobre ela. Ao contrário, a intenção do texto é exatamente fazer com que a pessoa perceba ali o método que foi empregado para se compactar uma explicação, uma intelecção da realidade por meio de uma linguagem, né, objetiva, por meio de uma linguagem precisa. Ou seja, ali você tem um autodesenvolvimento da linguagem, ou seja, uma maturação da linguagem que é capaz de intuir, né, ou seja, a pessoa foi capaz de intuir toda a complexidade da realidade e na hora de explicá-la compactou de maneira genial, que a tal ponto que as gerações futuras, né, tirando os céticos, né, os céticos indignos que tentam detratar a Bíblia, mas gerações e gerações em todos os campos do saber vão lá e descompactam o texto bíblico e percebem uma série de coisas, uma série de métodos científicos. É a mesma coisa na arte, né? Ou então na filosofia, na questão de matéria e forma, né? Se entende que não conhecemos a matéria pura e simplesmente. Não existe não podemos conhecer a matéria sem forma, a matéria pura, bruta, pura. Nós conhecemos a matéria por meio de coisas já criadas por Deus ou criadas pelo homem, né? Então, mas existe uma potencialidade também dentro da matéria, né? Uma potencialidade que, por mais que seja passiva, é capaz de ser impregnada, né? É capaz de receber a forma, né? Ou seja, existe uma compatibilidade. É um assunto bem complexo, tem que estudar bastante. Na arte é a mesma coisa. Então, nessa visão ali do Ortega y Gasset, ele tenta fazer entender que, no caso da arte moderna, a arte jovem, ela vai tentar fazer não a arte tornar-se um mero meio passivo por onde a realidade é transmitida, mas ao contrário, a realidade se torna passiva diante da arte, para que a arte possa desenvolver, ou seja, essa técnica humana possa ser desenvolvida, porque essa técnica humana de desenvolver a arte, vamos dizer, a arte pela arte, ela é capaz de, vamos dizer, formar, né, de desenvolver, vamos dizer assim, instrumentos intelectuais que sejam capazes vamos dizer, que vão elevar a inteligência, a intelectualidade e o espírito das pessoas. E por conseguinte, né, o conhecimento da realidade vai ser uma consequência, vamos dizer, um aprofundamento no conhecimento da realidade é uma consequência. Normalmente, vamos dizer assim, como diria São Paulo Apóstolo, por enquanto vós enxergares como embaçado, mas logo, né, isso vai se tornar claro para vocês. Ou então assim, o verdadeiro artista é aquele que sabe, né, vamos dizer, puxar o véu, erguer o véu e te fazer ver a realidade. Mas, no caso, esse véu, né, ele vai te ensinar a como, né, compreender esse véu que meio que semi-oculta a realidade. Ele vai te fazer perceber o que é esse véu, por que ele existe, né? Tem até uma coisa meio iniciática, né? Eu acho estranho que até algumas pessoas que criticaram os metafísicos, René Guénon, Schwann, não percebem que, por exemplo, em muitos textos do Ortega y Gasset, principalmente esse da arte, ele, né, faz aquela distinção entre o popular, a massa, a grande maioria da massa, e as pessoas distintas, aquelas que têm uma sensibilidade artística genial. Então existe até uma certa forma uma iniciação nisso, como de fato vai existir em todos os lugares, né? Então, é claro, não estamos necessariamente falando aqui existe também
é uma arte degradada, né? Esse assunto para outro vídeo, mas é mais ou menos assim. Então, quando você pega as telas, por exemplo, no caso aqui, estou me referindo às telas dos impressionistas, Pissarro, Monet, Manet, Courbet, enfim, Degas, né? Todos eles são capazes de criar, não efeitos, mas de desenvolver uma técnica de arte que seja capaz de fornecer, de despertar nas pessoas que apreciam a arte, ou então em qualquer pessoa que possa observar a arte, uma tela, despertar uma capacidade de desenvolver meios de criar também. Porque, no fim das contas, foi essa capacidade que Deus deu ao homem, de recriar. Então, no livro, o Ortega Gasset diz que a repetição na arte é uma coisa estéril, e é de fato, né? Mas que a busca por uma pureza da arte, ela certamente vai fazer bem à inteligência, porque ela, de certa forma, um meio de nos prepararmos para a realidade e não sermos passivos, né? Por exemplo, como ele diz que muita da arte romântica era assim, então o realismo predominou no século XIX na arte, justamente porque você tinha um público enorme, né? Você, a sociedade burguesa, que não estava interessado no esforço de aprender, mas simplesmente algumas pessoas que tinham o esforço de transmitir a realidade, de retratar, né? Vamos dizer assim, de evocar a realidade da maneira mais concreta possível, né? Ou seja, de certa forma, quase prescindindo da arte pura e simples, porque você tem lá uma grande parte da população que é mais ociosa. Então, tudo aquilo, essa população se torna passiva e tudo aquilo a atinge, né? E, vamos dizer assim, mexe com a sua sensibilidade, com as suas dores, com as suas angústias, enfim, com todos os seus sentimentos. Mas não que, vamos dizer assim, não que as estimulasse, né, a criação artística, não que as estimulasse intelectualmente, né, mas simplesmente que as afetasse, né. Claro, a gente sabe que a arte do século XIX é a arte romântica, musical, né, se formos estudá-la à medida que vamos estudando com profundidade, conhecendo, a gente vê técnicas ali, técnicas e mais técnicas, né, profundas ali, mas ainda assim, tal como nessa visão da arte pura, ainda assim eram técnicas de apassivar a arte e fazer a realidade fluir de uma maneira intensa, e que nesse caso, né, o ponto negativo seria deixar as pessoas mais passivas do que ativas, né? Ou seja, mais acomodar o espírito das pessoas, né, uma espécie de entretenimento, do que estimular a meditação, a reflexão, ou também uma resposta criativa, artística a isso, né? Então é nesse sentido. É um assunto que eu acho interessante e acho que dá para fazer mais vídeos a respeito disso.